agora, gente, segundo o relatório divulgado pelo Ministério da Saúde e pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Brasil registrou alta de 18% no número de transplantes de órgãos em 2016. Entre 2010 e 2016, houve um aumento de 34% nos transplantes de fígado, por exemplo, passando de 1.404 para 1.880 ao ano. Infelizmente, no sábado faleceu o amigo jornalista Marcelo Rezende. E eu lembro que até conversei sobre esse assunto com o doutor Tércio Genzini, que aqui está para falar a respeito disso. O Marcelo faleceu aos 65 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer no pâncreas. E ele criou metástase, né, no fígado, quer dizer, saiu do pâncreas e é um dos mais agressivos. Perguntar para o doutor por quê aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudia. Gostou da casa nova, né, doutor? Fiquei feliz. Sensacional. Adorei, muito confortável, bonita, de bom gosto e altamente tecnológica, né? É verdade, precisa, né? Muito bom. Doutor Tércio, por que o câncer de pâncreas é tão agressivo assim? Então, Claudete, o câncer de pâncreas ele é o maior desafio da oncologia atual. Ele é o mais letal de todos os cânceres do corpo humano. Estima-se que no ano de 2030 seja a segunda maior causa de câncer entre todos os que existem no corpo. E ele é sorrateiro? Ele dá algum sinal? Não? Esse é um dos grandes problemas. Ele não dá sinal, ele cresce num órgão que fica numa posição um pouco escondida no corpo e quando se faz o diagnóstico, ele já está avançado. Quando existem sintomas, ele já está avançado. A única chance é um diagnóstico precoce, um diagnóstico muito inicial, quando ele ainda não está... Como aconteceu com aquela... Senhora que viu o programa. Dona Antônia, que viu o seu programa. E por uma sorte foi fazer o exame. Resolveu fazer o exame. Estava no comecinho e se curou. Comecinho se curou. Agora, o que levaria uma pessoa a fazer exame de pâncreas? Por quê? Então, por exemplo, aparecimento de diabetes após os 50 anos de idade. Então, a pessoa que não é diabética juvenil e que não tem histórico familiar importante de diabetes, porque o diabetes tipo 2 ele é hereditário. Mas quando uma pessoa não tem histórico familiar e de repente aparece diabetes, ela deve fazer investigação. Para ver. Para ver. Ou se ela tem história familiar, por exemplo, se tem outros casos na família, ela deve fazer exames preventivos. Se ela é um tabagista importante, se ela fuma ou se é etilista. Ou se teve qualquer histórico de pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Essas situações são indicadores de que se deve fazer os exames obrigatoriamente. E o que é? Exame de sangue? Não é? Não, o único exame que realmente detecta em fases iniciais é uma ressonância de abdômen. É assim, eu no consultório eu encaixo entre os exames de check-up nas pessoas que me procuram, mesmo sem sentir nada, eu coloco a ressonância como um dos exames pela preocupação entre outros órgãos, investigar também o pâncreas. Tá certo. E às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes é achado, né? Olha, tenho tido surpresas agradáveis em detecção precoce, mas desagradáveis em pessoas que não sentiam nada e encontram um nódulo no pâncreas. Então, a partir de que idade seria aconselhável fazer? Se não tem histórico familiar nenhum, a partir dos 50 anos. Se tiver histórico familiar, a partir dos 40. Tá certo. E se o histórico familiar forem pessoas jovens, abaixo de 40 anos, então... Mais cedo ainda. Mais cedo ainda. Aliás, a tecnologia que você falava há pouco está aí para isso, né? Também na medicina para poder ajudar. Também para isso. Mas nós vamos falar aqui sobre o transplante de fígado, né? E eu queria entender, quer dizer que se o câncer estiver no fígado, ele não é tão agressivo, se inicialmente for no fígado, quanto estar no pâncreas e sair do pâncreas. Exatamente. O câncer de fígado primário, ele é tratado com melhores resultados. Existem vários tratamentos. Existem tratamentos radiológicos, percutâneos, através de colocação de agulhas e destruição do câncer, através de colocação de catéteres nas artérias e embolização, com colocação de quimioterápicos e medicações que tratam, ou mesmo cirurgias, que podem ser a remoção do tumor ou até o transplante de fígado. Agora, quando o câncer nasce em outro órgão, e manda células para o fígado, e aí então não é câncer primário, é chamado de câncer metastático. Esse outro câncer normalmente não se trata pelo transplante, porque é uma outra situação. Tem que tratar o câncer primário, tem que ver a resposta do câncer metastático à quimioterapia
e, eventualmente, tratá-lo com remoção da área comprometida. Dá para a gente mostrar alguma coisa? Com certeza, com certeza. Mostrar? E aí se aproveita para dizer, doutor, sobre a importância... Bom, tudo é importante no corpo da gente, mas a importância do fígado, né, também. Então, aqui, Claudete, eu gosto sempre de mostrar a posição do fígado. Ele fica na parte direita do abdômen, ele é o maior órgão do corpo, fica numa posição estratégica, porque tudo que entra no trato digestivo passa por ele. E ele fica logo abaixo do coração, porque os produtos saem transformados pelo fígado e vão para o coração para serem distribuídos ao corpo. Tá. O pâncreas... Que mais bonita essa daí, né? Aqui o pâncreas... Aí a localização do pâncreas. Eu vou também, mostrar que aqui o pâncreas. Olha, você disse que ele é meio escondido, né? Exatamente, ele fica na parte... Nossa, coisinha feia que é o pâncreas. Aí você parece uma lombriga. Pois é, o pâncreas tem só cerca de 100 gramas, Claudete. Credo, e causa tudo isso? Ele é um órgão pequeno. Ele fica numa posição escondida no abdômen. O pâncreas é um órgão da qualidade de vida. Ele digere, ele serve... Quer dizer, pequeno, mas importante, então. É muito importante. Porque assim, se vive sem o pâncreas, é possível remover todo o pâncreas e viver à base de insulina ou medicações. Tá. Mas o pâncreas é um órgão que permite a gente se alimentar, a gente controlar a glicemia, a gente não se tornar diabético. Tudo é ele que faz? Ele que faz essa parte... Do que ele não gosta, do metabolismo. Ele não gosta de muito açúcar, ele não gosta de obesidade. O pâncreas não gosta de álcool, tanto quanto o fígado. Quem bebe, além de uma forma exagerada, além de prejudicar o fígado, prejudica também o pâncreas. Certo. E ele fica lá atrás do abdômen escondido. Como ele não comprime outros órgãos, ele só vai manifestar um sintoma de um tumor quando esse tumor estiver muito grande. Aqui a gente vai ver, Claudete, a relação entre eles, né? Tá. O pâncreas, ele fica um pouco abaixo do fígado e quando ele recebe o sangue, ele libera insulina e essa insulina vai para o fígado reduz um pouco essa insulina e libera para o corpo. Essa posição ela é muito importante para que os pacientes não tenham hipoglicemias. Porque quando o pâncreas não está nessa posição, quando se injeta insulina direta na circulação, como faz o diabético, fica aplicando insulina, ele pode ter hipoglicemia. Já o pâncreas tem um mecanismo de controle. A insulina que ele produz é retirada em parte pelo fígado e quando o açúcar está baixo, ele produz uma outra substância, que é o glucágon, que faz subir a glicemia. Então, ele é um órgão do metabolismo, ele é muito importante para esse controle no corpo. E por que ele pode ser atacado pelo câncer? O que acontece? Pois é, o câncer de pâncreas ele não é tão frequente, ele acontece em cerca de 7 a 10 pessoas a cada 100 mil. Ele não é tão frequente, ele não está entre os mais frequentes, mas ele é altamente letal. Agora, algumas pessoas perguntaram, no caso do Marcelo Rezende, por exemplo, né, que a gente fala tanto em transplante de fígado, de órgãos, né? E pode fazer, por exemplo, uma pessoa que está com câncer no pâncreas, e por isso com ele comprometido, não pode fazer um transplante? Então, essa pergunta é muito importante e muitas pessoas perguntam isso pra gente. Poxa, não tenho o que fazer por esse câncer, por que não faz um transplante? Por que não tira o órgão inteiro? É possível retirar o órgão inteiro, mas o transplante não se aplica a esse tipo de câncer, porque depois do transplante, a gente tem que lembrar que tem que se tomar medicações contra a rejeição, que são os imunossupressores. E os imunossupressores estimulam células do câncer a crescer, porque eles tiram a nossa defesa imunológica. Certo. Então, se tem alguma célula circulando do câncer, você toma imunossupressor, ela vai crescer rapidamente e vai se disseminar, vai piorar a situação. Certo. Aqui, Claudete, a gente trouxe um vídeo? Um pequeno vídeo sobre transplante de fígado. Mudou muito, né, doutor Tércio? Você está há alguns anos já na profissão. É chato falar assim porque eu sei que ele não gosta, mas é mestre em transplante, Dr. Tércio Genzini, em todo o Brasil aí. E o Brasil se coloca muito bem, né, quando o assunto é transplante. Então, o Brasil está crescendo o transplante porque existe uma demanda ainda muito alta e o Brasil não transplanta todos os pacientes que precisa. Nós estamos fazendo cerca de 1/3 dos transplantes necessários. Então, esse crescimento que você bem colocou aqui, ele é importante, mas ele precisa acontecer de uma forma muito mais.
Porque preparado o país está, os médicos são ótimos, precisa um pouco mais de doação, né, dessa... Exato. E esse crescimento está acontecendo porque novos serviços estão acontecendo. O transplante está sendo interiorizado no nosso país. Que antigamente só nos grandes centros. E é importante essa conversa porque dia 27 agora é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Pronto. Então o transplante depende de doação, então aqui a gente já lembra essa situação. Tá certo. Aqui, Claudete, isso é um fígado cirrótico, então aquela posição que eu falei do fígado, olha, logo abaixo do coração. Nossa, o coração tá tão pequenininho aí, não tá? Mas ele é bem menor que o fígado mesmo. É mesmo? O coração ele é de um terço, cerca de um terço. Será que o fígado é mais importante que o coração, doutor? Olha, Claudete, a gente que mexe com o fígado acha, sabe? Tá. Cardiologista acha que é o coração. Mas o que acontece é o seguinte, já o coração, ele é um órgão que pode ser substituído. Tá. Existem pessoas vivendo com corações artificiais, principalmente na Alemanha. Então, é uma máquina que bombeia o sangue e funciona como um coração artificial. E a tecnologia está trazendo, num futuro breve, a substituição do coração por uma máquina. Isso será possível. Já o fígado, que além dessa questão de... que diferente do coração, não tem esse efeito de bomba, é um órgão do metabolismo, ele é uma usina que transforma as coisas, é muito mais difícil a sua substituição. Então, uma pessoa, ela vive poucas horas sem o fígado, mas ela pode viver, nos dias atuais, alguns meses sem o coração nativo e com uma máquina substituindo. Caramba, esse tá com cirrose? Esse é um fígado cirrótico, exatamente. Doente. É um fígado doente. Vamos passar para frente, então. Vamos ver mais. E cirrose, o doutor já falou aqui no programa, não é só a gente que bebe que tem, não, né? Porque às vezes a pessoa é até mal interpretada, né, com cirrose, já acha que é porque a pessoa bebe muito e às vezes não é, né, doutor? É verdade. Não, a cirrose ela acontece por muitos motivos. Desde doenças autoimunes, que a pessoa nem sabe que tem, mas tem um anticorpo produzido por ela mesma comprometendo o fígado, até medicamentos tomados de forma inadequada, obesidade, alcoolismo, tem muitas causas de cirrose. Aqui eu parei, Claudete, para a gente ver a posição da vesícula. 1 em cada 5 adultos tem problemas na vesícula biliar. E a vesícula é essa parte verde que fica bolinha aí? Essa bolinha verde fica logo embaixo do fígado. Essa não serve pra nada, sério? Ela serve sim, ela serve para ajudar a digestão de gordura. Mas quando a pessoa tira, não vive sem ela? Então, ela, na verdade, é um chamado órgão auxiliar, não é um órgão. A cirurgia da vesícula é mais realizada no mundo. Então, dá para viver sem, né? Dá para viver sem. Assim como o apêndice, o baço, as amígdalas, todos esses são órgãos auxiliares, são diferentes dos órgãos vitais. Então, pode-se viver sem. Mas a vesícula fica nessa posição logo abaixo do fígado, o fígado produz bile, joga a bile nesse ducto verdinho, chamado ducto biliar, e a bile se acumula na vesícula. Quando você come gordura, a vesícula se esvazia e vai fazer a digestão da gordura. O transplante de fígado, então, ele consta na retirada desse fígado doente, através da secção, como está mostrando, o corte dessas estruturas, e a substituição por um fígado normal, onde essas estruturas, aqui, todas as estruturas ligadas no fígado que são cortadas para a remoção do órgão. Nossa, que delicado, hein, para fazer. É, bem delicado, tem que ser, né? Nossa, tem que ser. Corta então, aqui, tudo. Esses clamps é para evitar sangramento, né? E tira como o fígado? São clamps cirúrgicos, através de uma incisão bem extensa no abdômen, na parte superior do abdômen, e depois de seccionadas todas essas estruturas, é retirado o órgão doente e o novo órgão será colocado na mesma posição, e por isso a gente chama de transplante ortotópico. Aí já retirou o fígado doente, então nós ficamos com esse vazio no abdômen, aguardando a colocação do novo órgão. E aí para ligar isso daí, esses caninhos aí? Então, aí isso é feito, são feitas com suturas com fios especiais. Caramba. Que promovem suturas herméticas que não permitem sangramento, e o novo órgão então recebe a circulação desse antigo órgão, e está aqui o novo fígado com características normais, né? Bem diferente daquele fígado doente, que é colocado na sua posição. E isso representa então a cura da... E o que é preciso para que combine com o fígado que a pessoa estragou? Essa pergunta ou não. Essa pergunta é legal, porque é assim, o fígado, o coração, por exemplo, depende muito do tamanho, o doador e o receptor.
Então, você precisa de um coração forte, porque o receptor tem doenças normalmente pulmonares também. Então, o tamanho da caixa torácica para a equipe de cirurgia cardíaca definir o transplante cardíaco é importante. Já o fígado, ele permite a sua partição. Então, se você tem um doador muito grande para um receptor pequeno, você pega uma parte? Você pode pegar uma parte do fígado. Inclusive, você pode pegar o fígado, dividir no meio e colocar em 2 receptores. E ele vai crescer? Ele vai crescer nos 2, pelas suas características de regeneração, que é uma característica própria do fígado. Poxa, como é importante a doação, então, né? De repente, um fígado dá para salvar 2 vidas. Se for de um doador jovem, em boas condições, um fígado salva 2 vidas. Exatamente. Tem mais alguma coisa para mostrar, doutor? Não, era... Que você queira? Não, hoje mostramos... Então, vem para cá, que a gente viu tão interessante, né? Ver o corpo humano aí por dentro. Claudete, amo você e seu programa, obrigada. Eu gostaria de saber do doutor sobre ter nódulos no fígado. Isso é grave? É a Eliane Braga quem te pergunta. Então, isso foi tema de um outro programa que nós já conversamos a gente falou, aqui. É verdade. Então, os nódulos no fígado, na grande maioria, são benignos, mas eles devem ser investigados, deve-se fazer o diagnóstico do nódulo. Apenas o ultrassom, que é o exame que a grande maioria das pessoas faz, que mostram inicialmente os nódulos, o ultrassom não é suficiente para dar esse diagnóstico. Mas essa ressonância que você falou é essa? Isso, a ressonância consegue dar maiores informações. As mulheres que têm nódulos devem lembrar se elas fazem uso de hormônios ou anticoncepcionais, porque eles predispõem ao aparecimento de nódulos chamados adenomas, são nódulos perigosos, que podem sangrar ou desenvolver câncer. Então é importante, mas a grande maioria são benignos, são hemangiomas, hiperplasias, até cistos e não expõe a riscos. Mas é importante fazer o diagnóstico. A gente estava falando sobre ser tão agressivo, né? O câncer de pâncreas. Eu recebi aqui um e-mail da Laura, que é de São Bernardo do Campo, e ela conta, doutor, que o seu irmão teve câncer no meio do pâncreas. O médico abriu, mas fechou, porque disse que não dava para fazer mais nada, e ele não reagiu. Ela diz aqui, infelizmente, é o tratamento de quimioterapia em Barretos. Faleceu em 9 meses após a descoberta do câncer no pâncreas. O câncer se estendeu por todo o seu tronco. Sabe me dizer o que ocasiona o câncer no pâncreas, né? Ou de pâncreas? Será que tem algo a ver com o trabalho dele, usina de açúcar? Quer dizer, a pessoa fica procurando motivos, né, para uma coisa tão agressiva. Infelizmente, nós não temos ainda esses motivos. A história familiar é importante. Existem alguns tipos de câncer, como câncer de ovário, câncer de mama, que tem genes relacionados ao desenvolvimento do câncer de pâncreas também. Então, pessoas que têm esse tipo de histórico familiar podem fazer um estudo genético, podem fazer exames preventivos. Seria o caso dela, seria bom. Ela, no caso, já tem um caso na família, então ela deve conversar com um médico da área para saber se existem outros fatores nela que predispõem a esse tipo de doença e, dependendo da idade, começar a fazer exames preventivos. E em muitos casos, então, pelo que eu estou entendendo aqui, a quimioterapia prolonga a vida, mas é isso. É isso. Deve-se sempre investigar caso a caso, Claudete, porque... É muito importante, esse caso do Marcelo Rezende levantou essa questão. Sim. Ele fez opção por Ele até parou, né? Ele não quis fazer o tratamento convencional. E ele foi alvo de críticas por muitas pessoas e elogios por outras. Ele se colocou no meio da medicina tradicional, convencional e a medicina alternativa. Na verdade, essas duas medicinas deveriam trabalhar juntas, porque um câncer agressivo como o de pâncreas, um câncer que é multifatorial, ele precisa da ajuda de todos os lados. Então, quando uma pessoa procurar esse tipo, ela não deve excluir um tratamento para começar outro, ela deve fazer associar os tratamentos. Algumas pessoas, como o irmão da Laura, não toleram a quimioterapia, porque a quimioterapia muitas vezes é um tratamento pesado e que o corpo não tolera. Então, essa conversa com o oncologista, qual a chance de cura, quanto tempo a quimioterapia pode prolongar a vida dessa pessoa. Até se isso é válido, né? Vale aquela pessoa. Vale a pena, para esse caso, se submeter a um tratamento que é um tratamento que traz sofrimentos também? O que é melhor? Eu acho que cada um tem que discutir o seu caso, ver a sua situação e fazer a sua escolha.
e nunca excluir tratamentos que podem trazer benefício. Tá certo. Faça o tratamento alternativo, faça o tratamento convencional, faça as duas coisas juntas. Vou perguntar uma coisa difícil para médico, mas preciso perguntar. Até que ponto o psicológico da pessoa, a fé que a pessoa tem, pode estar influenciando de forma positiva num tratamento como esse, num caso de câncer? Isso já tem sido estudado, né? A questão da fé. Pessoas que têm religião e que têm fé. Que acreditam, né? Que acreditam como a evolução diante de várias doenças. E o que se tem constatado é que a evolução é sempre melhor. Você sente isso nos seus pacientes? Aquele que acredita, né, por mais grave que seja a doença ou transplante, que tudo vai dar certo, isso ajuda o médico, quer dizer, essa confiança, essa fé que a pessoa tem? Olha, eu acredito muito, Claudete, e eu vejo isso no dia a dia. É difícil a gente transformar isso num estudo e comprovar. Sim. Mas eu quero mandar um abraço para um paciente chamado Edmilson, que mora em Rio Branco, Acre, que ele veio a São Paulo há 10 anos com um câncer de fígado enorme e com pouquíssimas chances de cura. E ao término da cirurgia, a doença era tão avançada e o próprio patologista na sala examinou a peça retirada, nós retiramos 70% do fígado dele. Poxa. E muito próxima à margem do corte do tumor, porque o tumor era muito volumoso e o patologista olhou e disse, olha, é muito agressivo, os gânglios em volta vieram comprometidos, esse paciente não tem chance. Eu fui conversar com a esposa dele e passei essa informação, faz 10 anos, Claudete. E ele está lá. E ele trouxe exames recentes, ele não tem nada. E eu sempre falo para ela, me ensina a oração que você faz, me ensina porque eu quero passar para os meus pacientes. E ela me falou no dia, quando eu falei para ela, olha, ele vai ter pouco tempo de vida, ela falou assim, eu tenho fé e eu vou rezar para ele ser curado. Então, Claudete, está aí uma demonstração. Diante disso, está aí, obrigada, Ele doutor, não fez nenhum outro tratamento, não fez quimioterapia, não fez nada, porque não tinha indicação. E está aí há 10 anos. 10 anos. Então, eu acho que isso é uma das provas que a gente está procurando. Um abraço, né, para essa esposa e para você, Edmilson, aí no Acre, tá? É isso aí. Vamos a algumas perguntas do WhatsApp, pode colocar. Alex, doutor, eu tenho gordura no fígado e no pâncreas. O que eu posso fazer? Alex Júnior tem 34 anos, muito jovem ainda, é de Goiânia, Goiás. Boa tarde, Alex. Então, Alex, eu primeiramente queria saber como é que foi feito o diagnóstico de gordura no pâncreas. Então, assim, se ele foi através de ultrassom, então faça uma ressonância, porque eu já recebi vários pacientes com essa história de gordura no pâncreas e não era gordura no pâncreas, era alguma outra coisa. Então, primeiro, ter certeza do diagnóstico. Ter certeza desse diagnóstico. Depois que tiver certeza desse diagnóstico, tem que tratar as causas predisponentes. Então, se ele está com sobrepeso ou se ele está obeso, se a alimentação dele é muito gordurosa, se ele é diabético, se ele está fazendo uso de bebida alcoólica, que a bebida alcoólica induz o aparecimento de gordura nesses órgãos. Para já, hein? Então, tem que parar. Então, depois trata. Agora, não tem nenhuma medicação específica, a não ser a mudança de hábitos e atitudes, que vão resolver esse problema dele. O cigarro tem peso? O cigarro, ele facilita o aparecimento de câncer em todos os órgãos. Todos. Então se tem um fator predisponente, ele agrava, né? Tá certo. Acho que é Janaína, né? Beatriz Santos. Oi, Clau. É de uma WhatsApp, mas o nome dela é Beatriz, tenho cirrose e gostaria de saber quando é indicado um transplante de fígado. Ela é de São José do Rio Preto. Então, Beatriz, muitos pacientes com cirrose vivem bem durante muitos anos. Então, tem que ver a causa da cirrose. Algumas cirroses merecem tratamento. Por exemplo, se você tem uma cirrose por algum tipo de hepatite viral, hoje as principais hepatites, que são a B e a C, têm cura. Então, você curando a sua hepatite, você vai retardar a evolução dessa sua cirrose. Se você tem uma cirrose autoimune, você toma imunossupressores e também retarda. Se ela é por gordura, então quer dizer, primeiro tratar a causa da cirrose para alongar a evolução da doença. Tá. Agora, se é uma cirrose sem cura, que não tem um tratamento específico e ela chega numa condição de insuficiência hepática, aí tem que fazer o transplante. O que é insuficiência hepática? Os olhos ficam amarelos, a urina escura, retenção de líquido, água na barriga. Dói? A pessoa sofre?
Não, ela sofre numa fase final, mas ela começa a ter uma série de sintomas de consequências, que comprometem seriamente a qualidade de vida dela. E quanto tempo uma pessoa consegue esperar por um transplante? Depende, muito relativo. Depende da fase em que ela está. Tá. Por exemplo, se já tem muita água na barriga, já tem confusão mental, chamada encefalopatia, num prazo de 1 a 2 anos precisa fazer o transplante. Olha, gente, e dia 27, né, que é o dia do doador, dia 27 que é o você dia do doador. falou, Exato. Tem que doar, né, porque primeiro que há muito preconceito ainda, vai mexer, a pessoa não vai ficar, morreu, vai estar lá, vai estar tudo direitinho lá no caixão, só que aqueles órgãos vão estar dando vida para tanta gente que todo mundo deveria ser doador e toda a família deveria doar. Fabrício, eu sou o Fabrício de Itu, é um belo rapaz aí de 27 anos, teve crise de pancreatite. E ele pergunta, doutor, se deve se preocupar com isso? E ele coloca, lembrando bem, tenho só 27 anos. Tá certo, Fabrício? O que é pancreatite, doutor? Então, Fabrício, pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Agora, assim, por que você teve pancreatite? Não é normal ter pancreatite. E novo assim, né? Com 27 anos. Pancreatite não é que nem uma amidalite, não é que nem uma otite. É diferente, uma gastrite. A gastrite é muito comum. Tudo isso é inflamação, tudo que é it. Tudo é inflamação. Se for a amígdala, otite, normalmente são virais. No estômago, são agressões ao estômago. Não é comum ter pancreatite. Pancreatite é raro ter. Agora, por que você teve pancreatite? Você exagerou na bebida, será? Será que um dia você saiu com os amigos, bebeu a mais, isso pode exagerou acontecer? na comida? Isso dá muito. Isso é a principal causa de pancreatite. É mesmo? Encher a cara? Encher a cara é uma causa importante de pancreatite. Você tem pedra na vesícula? Será que uma pedrinha migrou e deu pancreatite em você? Se você não tem nada disso, tem que investigar o seu pâncreas. Se ele tem um problema nos canalículos que eliminam o suco pancreático para digestão, então você tem que determinar qual foi a causa da pancreatite. E sim, é preocupante, Claudete. É isso que eu queria saber. Eu não ficaria tranquilo. É mesmo? Se eu fosse ele, eu não ficaria tranquilo enquanto não saber por que ele teve pancreatite. Tem que investigar. Tem que investigar. Mesmo porque se ele tiver outra, ela pode vir numa forma grave e causar sérios problemas à saúde dele. Então, olha, Fabrício, que recado super importante aí para você. Agora, não é porque uma pessoa tem pancreatite que vai desenvolver um câncer, não tem nada a ver com isso. Para que ele fique tranquilo. Mas tem que investigar. Tem que saber por quê. Algumas pancreatites ao longo dos anos podem gerar o câncer. E qual é o sintoma da pancreatite? A pessoa saiu, bebeu demais, o que ela vai sentir? Pancreatite, ela é basicamente definida por 2 aspectos: dor abdominal e aumento de uma enzima chamada amilase. Então tem muita dor, colhe o exame, vem a amilase alta, pancreatite. Pode Mas assim, investigar. De sintoma que ele saiba, é dor. É dor. Bebeu, manguaçou, no outro dia dor. E às vezes junto com a dor vem vômitos, vem distensão do abdômen. E se a pessoa tiver várias, aí vai ser um pepino. É assim, a pancreatite é um quadro potencialmente grave. Tem pessoas, Claudete, que têm pancreatites graves que vão para UTI, são entubadas, fazem diálise, são operadas. Então a pancreatite, o que ele teve, se ela regrediu com ele em casa, foi leve. Mas tem a forma intermediária e a forma grave. A forma grave leva a um alto risco de vida. De qualquer forma, né, Fabrício? Você só tem 27 anos, tem que se cuidar. Boa sorte aí, mas investigue. A Vânia Araújo é de Duque de Caxias. Boa tarde, Cláudio. Gostaria de saber se gordura no fígado pode ocasionar um câncer. Ok, Vânia. Vânia Marques, vamos à sua resposta. Então, a gordura no fígado, você interpreta como uma gordura no resto do corpo. Imagina uma pessoa gorda, mas ela é saudável. Ela não tem diabetes, as articulações estão boas, está tudo bem, não tem pressão alta. Então, ela é uma pessoa gorda saudável. Sim. O fígado também. Existe o fígado gordo saudável, o fígado que tem gordura. Mas o fígado engorda por quê? Por causa da gordura geral? Aí tem várias coisas. A gordura geral é uma delas, o alcoolismo é outro, medicações é outro, hepatites virais é outro. Então, primeira coisa, ela tem que saber por que o fígado dela é gordo. Segunda coisa, ela tem que saber se essa gordura está afetando o fígado. Porque tem fígados que têm esteatose, que é a gordura, mas as suas funções estão normais. Sim. E as suas células não estão sendo agredidas. E não vira câncer. E não vira câncer. Agora, se ela tem gordura no fígado e esse fígado está inflamado, poderá sim no futuro ter câncer. Tem que tomar cuidado. Bom, doutor, eu queria que você aproveitasse esses minutos finais, então, para dar um recado aí pro pessoal que está em casa, para se cuidar, né? Para ter bom fígado, bom pâncreas. Eu acho que o recado hoje, como nós falamos um pouco de transplante de fígado, é lembrar da doação. Certo. Porque os órgãos humanos são
produtos da indústria de Deus e que o homem ainda não consegue reproduzir. Então, existem milhares de pessoas necessitando de doação. Depois que alguém morre, ou os órgãos vão deteriorar dentro de um caixão, ou vão para um crematório, ou esses órgãos salvarão vidas. Então, acho que a gente tem que pensar nisso e aproveitar, lembrar a todos que estamos no Setembro Verde, que é o mês da doação. Dia 27 é o dia da doação. Conscientizar todas as famílias em dizer sim, se um dia acontecer algo Tá certo. Não poder reproduzir uma coisa, né? Não querer repartir é outra. Isso mesmo. Isso você pode quando, né, a sua vida já foi. Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. Tércio Genzini, cirurgião de fígado e transplante, falando hoje sobre esse assunto tão importante no programa. O telefone de contato do doutor é São Paulo 11, o código de área 3884-8489, 3884-8489 ou ainda 3711 também, né? O código de área 3798-9133, está aí no vídeo também. Doutor Tércio, um beijo, boa viagem de retorno a São Paulo aí nesse fim de tarde. Obrigado e novamente parabéns pelo cenário. Obrigada. E volte sempre, né? Que a gente conta com você aqui.